O calor era seco, e o sol desenhava sombras longas sobre a estrada de terra, quando Rafael parou seu carro em frente ao que parecia ser apenas mais um armazém esquecido do interior de Goiás. Não havia placa, nome ou qualquer sinal de vida ali. Mas algo naquele lugar chamava por ele. Talvez fosse o modo como o mato crescia ao redor, como se tentasse esconder algo. Ou talvez fosse apenas o instinto de quem passou anos caçando histórias esquecidas pelo tempo. Rafael, fotógrafo documental de 28 anos, viajava pelo Brasil em busca de lugares e acontecimentos soterrados pelo esquecimento. Era movido por uma curiosidade quase doentia. E quando um morador da região lhe falou em voz baixa sobre um galpão que ninguém abria há mais de uma década, algo dentro dele despertou. O portão de ferro estava trancado com um cadeado grande e enferrujado. Um simples empurrão não o moveria, mas a lateral do armazém cedia. Bastou força e uma boa dose de teimosia para que Rafael entrasse. A madeira da parede rangeu, e o cheiro que escapou dali era de décadas. Poeira, mofo, abandono. Dentro, o silêncio era absoluto. O interior era escuro, exceto por pequenos feixes de luz que escapavam pelas frestas no telhado. O chão de cimento estava coberto por folhas secas, caixas empilhadas e móveis antigos cobertos por lençóis. Rafael puxou o celular e ativou a lanterna, iluminando lentamente o ambiente. Cada passo levantava pequenas nuvens de pó. Entre armários tombados e cadeiras quebradas, uma estante chamava a atenção. Sobre ela, cuidadosamente apoiado, havia um porta-retrato de madeira escura. A fotografia dentro dele parecia intacta, apesar das décadas de abandono. Era uma imagem em preto e branco de uma família. Um homem alto de olhos intensos, uma mulher de olhar doce e duas crianças, um menino sorridente e uma menina de tranças, com expressão séria. O detalhe que fez Rafael se arrepiar foi o verso da foto. Em letras miúdas e apressadas estava escrito: Família Machado, janeiro de 2023. A caligrafia era recente, mas como isso era possível? A poeira sobre o quadro indicava que ele não era tocado há anos. Rafael levou a mão à boca. Aquela não era uma coincidência qualquer. Ele conhecia aquele nome. Família Machado era um dos casos mais estranhos e mal resolvidos de desaparecimento na região. Em 2006, pai, mãe e duas crianças haviam sumido da fazenda onde viviam sem deixar rastros. Nada foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum sinal de fuga. Era como se tivessem evaporado. E agora ali estava o retrato, atualizado, intocado. Isso não faz sentido, murmurou Rafael, sentindo a adrenalina subir. Ele saiu do armazém com o retrato em mãos, o coração acelerado. Sabia que acabara de abrir a porta de uma história que o consumiria. Era isso que ele procurava, mesmo que não soubesse ainda aonde levaria. Se você gosta de histórias reais assustadoras e misteriosas como essa, já se inscreve no canal. Tem muito mais vindo aí, e você não vai querer perder o que vem depois dessa descoberta. No horizonte, o sol já começava a cair, e Rafael não tinha dúvidas. Aquela foto era um convite, e ele iria aceitá-lo. A família Machado morava na zona rural de Goiás desde o final dos anos 90. João, o pai, era um homem de poucas palavras, respeitado pelos vizinhos pelo seu esforço e retidão. Trabalhava na terra com afinco, cuidava do gado e mantinha sua pequena propriedade com orgulho. Sua esposa, Lívia, era conhecida pela gentileza e pelo sorriso acolhedor. Educadora por natureza, ensinava os filhos em casa com carinho e disciplina. Caio, o mais novo, tinha 7 anos em 2006. Era curioso e cheio de energia. Já Isadora, de 10, era introspectiva, observadora, sempre com um caderno de desenhos nas mãos. A casa onde viviam era simples, mas bem cuidada. Um sobrado modesto de madeira, com varanda ampla e janelas de venezianas. A rotina era tranquila. Acordavam com o canto do galo, tomavam café juntos e cada um seguia suas tarefas. Aos domingos, visitavam a feira de um vilarejo próximo e participavam das missas da pequena capela da região. Não havia registros de desentendimentos, conflitos ou dívidas
que pudessem justificar qualquer desaparecimento abrupto. Em uma manhã de setembro de 2006, a rotina foi quebrada. Um vizinho que costumava pegar leite com João todos os dias estranhou o silêncio vindo da casa. Nenhum sinal da família. O portão da propriedade estava entreaberto, algo incomum. Ele chamou, esperou, caminhou até a varanda. Nada. Dentro da casa, tudo parecia em ordem. Pratos na pia, roupas no varal, as camas arrumadas como se alguém ainda fosse voltar a dormir ali naquela noite. Mas ninguém estava lá. Não havia vestígios de arrombamento, briga ou fuga. Os documentos estavam em uma gaveta, os aparelhos domésticos ainda conectados, até mesmo os brinquedos das crianças estavam no chão da sala. O cachorro da família, um vira-lata chamado Faro, estava trancado no galinheiro, latindo desesperado. Foi como se, de uma hora para outra, João, Lívia, Caio e Isadora tivessem se dissolvido no ar. A notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi acionada, buscas foram feitas nas redondezas, helicópteros sobrevoaram a área, cães farejadores foram levados até o local, mas não encontraram nenhuma trilha relevante. A mata ao redor foi vasculhada durante dias. Pescadores revistaram o pequeno riacho que cruzava a propriedade. Nada. Nenhuma pegada, nenhum fio de cabelo, nenhuma peça de roupa, nenhum sinal de vida. Os moradores do vilarejo ficaram assustados. Era um tipo de desaparecimento que ninguém conseguia explicar. Na delegacia, o caso foi registrado como desaparecimento em circunstâncias desconhecidas, o que, na prática, significava que as autoridades não tinham nenhuma pista sólida. A imprensa local cobriu a história durante alguns dias, mas sem novas informações, o caso esfriou. Virou apenas mais uma cicatriz no passado da região. Os poucos familiares distantes deram entrevistas curtas e emocionadas. Um tio de João, que vivia em Goiânia, chegou a oferecer uma recompensa, mas nunca houve uma única denúncia relevante. Com o tempo, a casa foi fechada, os móveis cobertos com lençóis e a propriedade esquecida, como se nunca tivesse existido uma família ali. Aqueles que moravam nas redondezas evitavam passar em frente. A lenda do sumiço dos Machado cresceu e ganhou contornos estranhos. Uns diziam que haviam fugido para começar uma nova vida, outros que foram vítimas de algum crime ritualístico. Mas ninguém sabia. Só havia o silêncio, um silêncio que durante 17 anos nunca foi quebrado. E agora, com aquela foto descoberta por Rafael, algo havia se movido. Como se o tempo tivesse dado um pequeno passo adiante, revelando uma fresta de uma história ainda inacabada. A noite anterior ao desaparecimento da família Machado começou como tantas outras na fazenda. A mesa estava posta com arroz, carne cozida e abóbora refogada, uma refeição simples, mas sempre feita com carinho por Lívia. João chegou mais tarde do campo naquele dia. Estava suado, calado, com os olhos carregando um cansaço mais profundo do que o normal. Sentou-se sem tirar o chapéu e ficou em silêncio enquanto a esposa distribuía a comida. João, está tudo bem? Ela perguntou com doçura, olhando de relance para as crianças já sentadas. Ele respondeu com um aceno breve, mastigando devagar. Caio falava sobre um ninho de passarinhos que havia encontrado perto do curral, e Isadora rabiscava em seu caderno, distraída, sem comer. João interrompeu o menino com um olhar severo, pedindo silêncio. Era raro ele agir assim. Caio parou de falar e abaixou os olhos, constrangido. Lívia percebeu a tensão, mas preferiu não insistir. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam no alpendre, João saiu sozinho para caminhar nos fundos da propriedade. O céu estava límpido, salpicado de estrelas, e o som da mata criava um fundo constante de grilos e corujas. Alguns minutos depois, Isadora foi procurá-lo. Estava preocupada. Ela disse ter visto alguém parado perto da cerca. Um homem alto, parado, observando a casa. Quando João voltou à varanda, os olhos estavam mais escuros do que de costume. Ele ainda está lá, disse Isadora, segurando o caderno contra o peito. Quem, filha? Perguntou Lívia, agora inquieta.
O homem da mata. Ele me chamou. Disse que vai levar a gente. O silêncio caiu pesado sobre os três. João trocou um olhar rápido com Lívia, um olhar que dizia mais do que palavras. Ele sabia algo. Algo que não estava contando. Isadora, diferente do irmão, costumava ter visões, sonhos estranhos e uma sensibilidade que assustava até os próprios pais. Lívia tentou sorrir, disfarçar o medo, e levou a filha para dentro. Naquela noite, João trancou todas as portas. Mandou Caio dormir cedo, tirou o caderno de Isadora e o guardou na gaveta. Disse que precisavam descansar. Mas depois que as luzes se apagaram, ele ficou na sala, em silêncio, sentado na poltrona com o olhar fixo na escuridão do lado de fora. Pouco depois da meia-noite, um visitante chegou. Não bateu à porta. Apenas apareceu na varanda, envolto por sombras, como se já soubesse o caminho. João saiu para encontrá-lo. Lívia observava pela fresta da cortina, o coração batendo descompassado. As palavras ditas entre eles não puderam ser ouvidas, mas os gestos eram firmes. A conversa foi curta. O homem lhe entregou algo pequeno e envolto em tecido escuro. João aceitou, hesitou por um segundo, e então o homem desapareceu tão silenciosamente quanto veio. Lívia não dormiu naquela noite. Passou horas observando o marido, que havia voltado para a poltrona com o objeto nas mãos. Quando o dia amanheceu, ele ainda estava ali, os olhos vermelhos como se tivesse enfrentado a noite inteira, com o peso do mundo sobre os ombros. Na manhã seguinte, o café foi servido em silêncio. Caio parecia inquieto, e Isadora apenas desenhava figuras espirais no caderno. João se despediu dos filhos com um beijo na testa e saiu para o curral. Foi a última vez que alguém os viu. O que aconteceu depois ninguém sabe, mas algo naquela noite havia se quebrado, uma linha tênue entre o normal e o inexplicável, entre o mundo que conhecemos e algo que sussurrava na escuridão da mata. Rafael nunca foi do tipo que acreditava em coincidências. Para ele, toda a história tinha fios soltos esperando por alguém disposto a puxá-los. E ao encontrar o retrato da família Machado, algo dentro dele acendeu, uma mistura de fascínio e inquietação. Ele não conhecia os detalhes do caso, apenas os sussurros que ouviu em um bar de estrada. A família que sumiu do nada, a casa que ninguém quer entrar, o caso que nem a polícia explica. Ao retornar para a pousada onde estava hospedado, Rafael começou sua busca. Ligou o notebook, conectou-se à internet fraca e passou horas vasculhando arquivos digitais, matérias de jornais antigos e fóruns abandonados. Descobriu fragmentos da história, uma reportagem de 2006 no jornal local, uma entrevista com um delegado aposentado, um tópico esquecido em um blog de mistérios. Tudo levava ao mesmo ponto. O caso da família Machado foi arquivado por falta de provas. Nenhum avanço, nenhuma denúncia, nenhuma explicação. Na manhã seguinte, Rafael decidiu visitar a delegacia do município mais próximo. Era um prédio pequeno, de paredes descascadas e ar-condicionado barulhento. Foi atendido por uma escrivã que, ao ouvir o nome da família, franziu o senho e resmungou algo sobre assunto encerrado. Pediu para esperar enquanto verificava o arquivo físico. Depois de meia hora, ela voltou com uma expressão constrangida. O inquérito não está aqui, nem digitalizado. Dizem que foi transferido para Goiânia, mas ninguém sabe quando nem por quê. Rafael agradeceu e saiu com mais perguntas do que respostas. Algo naquele sumiço de informações parecia proposital, como se alguém quisesse apagar tudo. Decidido a seguir o rastro, ele procurou o cartório local buscando registros da propriedade dos Machado. Lá encontrou a escritura da fazenda, mas nenhum processo de inventário ou transferência após 2006. A propriedade, tecnicamente, ainda era da família desaparecida. E o mais estranho, os impostos estavam sendo pagos regularmente até 2019. Depois disso, silêncio. Com um bloco de anotações no bolso e a foto da família sempre com ele, Rafael passou a bater de porta em porta, perguntando discretamente. A maioria evitava o assunto. Alguns fingiam não saber de nada, mas uma senhora de voz baixa,
dona de uma venda na beira da estrada, falou enquanto embalava sacos de arroz. Eles eram bons, gente simples, direito. Mas a verdade, moço, é que nunca foi só um sumiço. Aquilo foi outra coisa. E quem fala demais acaba vendo o que não quer. Rafael anotou cada palavra. Era como se a região tivesse feito um pacto de silêncio. Mas por quê? O que havia naqueles campos que ainda assustava tanto? Naquela noite, deitado em sua cama na pousada, Rafael segurava o retrato com força. O papel não mentia. Estava ali, recente, real. Mas de onde veio? Quem o colocou no armazém? E por quê? Os olhos da menina na foto pareciam atravessar o tempo. Havia algo na expressão dela que o incomodava. Não era tristeza, nem medo. Era consciência, como se ela soubesse de algo que ninguém mais sabia. Como se dissesse, venha até nós, descubra. Rafael sabia que não podia parar. Estava no início de algo muito maior do que imaginava. E por mais que sentisse o peso daquela decisão se formando, também sabia que já era tarde para voltar atrás. O caminho até a antiga propriedade dos Machado era estreito e tomado por mato alto. A estrada de terra serpenteava entre campos abandonados e cercas enferrujadas, como se o tempo ali tivesse parado. Quando Rafael chegou ao portão, parou por alguns minutos apenas para observar. A casa ainda estava de pé, mas o tempo havia deixado suas marcas. A madeira escurecida, janelas partidas, telhas faltando. O silêncio ao redor era tão profundo que parecia conter uma memória contida, prestes a ser libertada. Ele empurrou o portão com esforço. A ferrugem chiou, mas cedeu. Cada passo na varanda era um ranger que parecia ecoar no vazio. A porta da frente estava encostada. Ao empurrá-la, sentiu o cheiro de madeira velha, poeira e algo mais. Um odor sutil, doce, quase imperceptível, mas que causava repulsa. O ar era denso, pesado, como se estivesse preso ali desde 2006. A sala ainda tinha os móveis no lugar, o sofá coberto por uma manta empoeirada, a estante com alguns livros tombados, quadros pendurados com imagens da natureza. No chão, brinquedos esquecidos. Um carrinho azul e uma boneca sem braço deitada de lado, como se aguardasse a volta de sua dona. O relógio na parede estava parado às 02h17. Rafael percorreu o corredor em silêncio, observando cada detalhe com atenção. No quarto do casal, a cama permanecia feita. Lençóis desbotados, uma Bíblia aberta sobre a cômoda. Nas páginas, uma anotação à caneta. A luz na escuridão é mais densa quando vem de dentro. Ele franziu o senho, sem entender o sentido da frase. Era escrita de mulher, caligrafia limpa, provavelmente de Lívia. No quarto das crianças, o tempo parecia ter congelado. Desenhos colados na parede, livros empilhados, roupas dobradas em uma cadeira. Rafael se aproximou do armário e o abriu devagar. Lá dentro, entre roupas infantis, havia um caderno de capa azul. Ao folhear, encontrou desenhos de espirais, olhos, árvores e figuras humanas com traços estranhos, finos, alongados, observando de longe. Na sala de jantar, Rafael notou algo que não combinava com o resto da casa. No chão, junto à mesa, o assoalho de madeira tinha riscos profundos. Ele se ajoelhou para ver melhor. Os entalhes formavam um padrão. Círculos interligados, linhas tortuosas, símbolos desconhecidos. Não eram marcas de móveis ou desgaste comum. Aquilo parecia proposital. Ele tirou fotos, analisou os desenhos. Quanto mais olhava, mais sentia uma inquietação crescente. Aquilo parecia comunicar algo, mas não em palavras. Era como se fosse feito para ser sentido, não compreendido. De repente, um som seco ecoou no teto. Rafael olhou para cima. Um passo, um estalo. Ficou imóvel por segundos, tentando ouvir novamente. O silêncio voltou, mas a sensação de estar sendo observado cresceu. Decidiu subir ao sótão. A escada estava coberta de poeira e teias, mas ainda segura. Lá em cima encontrou caixas fechadas, cobertores antigos, uma poltrona quebrada. Nada relevante, até que notou atrás de um armário uma marca na parede.
Um desenho feito a giz, quase apagado pelo tempo. 4 silhuetas de mãos, lado a lado, e uma cruz acima. Sob o desenho, uma palavra escrita em letras infantis. Esperar. Rafael desceu sentindo o peso do lugar nos ombros. Não havia nada visível que explicasse o desaparecimento, mas tudo na casa gritava por atenção. Era como se os objetos, as paredes, o chão, tudo, carregassem uma parte do que aconteceu ali. Ele saiu da casa com mais perguntas do que respostas, mas agora tinha certeza. Havia algo naquela família, naquela história, que escapava à lógica comum. E ele estava cada vez mais fundo. A vila mais próxima da antiga fazenda dos Machado ficava a cerca de 15 quilômetros. Um lugar pequeno, de ruas de terra e casas antigas, onde todos se conheciam. Foi ali que Rafael ouviu falar de um homem chamado Olavo. Tinha 82 anos, morava sozinho em uma casa no alto de um morro, e, segundo diziam, era o último a ter visto a família antes do desaparecimento. Muitos o evitavam. Diziam que depois daquele ano, ele passou a falar sozinho, a ter pesadelos, e que sabia mais do que dizia. Rafael precisou insistir com 3 moradores até conseguir o caminho até a casa. Subiu a ladeira estreita e encontrou Olavo sentado em uma cadeira de palha, olhando para o horizonte como quem conversa com o tempo. Ao se apresentar e mencionar os Machado, o velho não reagiu de imediato. Só depois de um longo silêncio, levantou os olhos. Achei que esse nome já tinha sido enterrado. Rafael não respondeu. Apenas tirou do bolso o retrato que encontrara no armazém e entregou em silêncio. Olavo segurou a foto com mãos trêmulas. Seus olhos, nublados pela idade, ficaram fixos na imagem por longos segundos. Essa foto não devia existir, disse enfim, devolvendo o retrato. Eles já estavam longe quando isso aqui foi tirado. O senhor os viu na noite em que sumiram? Olavo respirou fundo e, depois de outro silêncio longo, começou a falar. Vi luzes, azuis, vinha da direção da casa deles, mas não era lanterna, nem carro. Era como se o céu tivesse descido até a terra. E tinha vozes, muitas vozes, mas não dava para entender. Pareciam cantos, sussurros, tudo junto. Fiquei com medo, tranquei tudo e rezei até o sol nascer. Rafael ouvia sem interromper. Olavo continuou. Quando fui lá no outro dia, tudo estava calmo demais. Parecia que a casa tinha sido esvaziada pela própria terra. Não havia bagunça, só ausência. Ele fez uma pausa, olhou em volta, depois encarou Rafael com seriedade. Ninguém me ouviu naquela época. Disseram que era devaneio de velho. Mas eu sei o que vi. Aquela família não foi morta nem fugiu, foi levada. Levada por algo que vive naquela mata. Algo que desperta quando se mexe no que não deve. O que o senhor quer dizer com vive na mata? O senhor já ouviu falar da Vereda do Silêncio? Perguntou Olavo. É uma trilha antiga, esquecida, que cruza o vale e some no meio do mato. Dizem que quem entra ali ou volta diferente, ou não volta. João Machado andava por lá. Procurava ervas para curar o menino, Caio, que vivia doente. Mas ninguém entra ali impunemente. Rafael anotava tudo, a mente fervendo. Aquela era a primeira pista concreta. Uma trilha, um lugar, algo físico, real. Mas Olavo não terminou. Te digo mais uma coisa. Pouco antes de sumirem, João veio me procurar. Estava pálido, desesperado. Disse que tinha feito algo errado, que precisava desfazer. Eu disse para ele deixar a mata em paz, mas já era tarde. Ele carregava nos olhos um peso que não era só culpa, era medo. Medo de algo que já estava dentro da casa dele. Rafael se levantou, agradeceu e guardou o caderno. Antes de ir, Olavo disse em voz baixa: Se for mexer nisso, moço, saiba que vai encontrar mais do que procura. Tem coisa que não quer ser lembrada, e quando é, ela volta. Rafael voltou ao armazém 2 dias depois de conversar com Olavo. Algo o incomodava desde a primeira visita, como se tivesse deixado algo para trás. A imagem do retrato ainda o perseguia, aquele olhar da menina, a assinatura com a data recente, e agora,
com a fala do velho vizinho, tudo parecia ainda mais urgente. Ele precisava entender como aquela fotografia, supostamente feita em 2023, havia parado em um lugar trancado há quase 2 décadas. Com a luz da manhã entrando pelas frestas do telhado, Rafael vasculhou cada canto com mais calma. Abriu caixas, moveu móveis antigos, revistou gavetas esquecidas. Foi então que encontrou atrás de um armário tombado uma pequena caixa de metal, enferrujada, presa por uma tira de couro. Dentro, cuidadosamente envoltos em papel amarelado, estavam negativos fotográficos. Seu coração acelerou. Eram pelo menos 10 rolos com etiquetas escritas à mão. Setembro 06, Mata Sul, Casa. Levou tudo para a cidade mais próxima, onde um amigo fotógrafo ainda tinha um laboratório funcional. Passaram a tarde revelando os negativos em silêncio. Conforme as imagens surgiam, Rafael sentia um calafrio subir pelas costas. As primeiras fotos mostravam a família Machado sorrindo, posando na frente da casa. João com as mãos nos ombros dos filhos, Lívia com um olhar sereno. A princípio pareciam retratos comuns de família. Mas então começaram as anomalias. Em uma das imagens, Caio apontava para a mata ao fundo, onde algo parecia se mover entre as árvores. Um borrão escuro, grande demais para ser um animal, mas indistinto. Em outra, Isadora estava sozinha, olhando diretamente para a câmera, e atrás dela, entre os galhos, surgiam 2 pontos brancos. Olhos, talvez. Rafael ampliou a imagem várias vezes. Não era reflexo, não era falha. Era como se alguém ou algo estivesse observando. As imagens seguintes eram ainda mais perturbadoras. Mostravam a família andando pela trilha da mata, de costas, como se tivessem sido seguidos. Em uma delas, João olhava por cima do ombro com expressão de alerta. Na outra, a câmera parecia cair. Estava no chão, em ângulo inclinado, e mostrava as pernas de alguém sendo arrastado para fora do enquadramento. A última foto fez o ar sumir dos pulmões de Rafael. Mostrava o interior da casa, na sala de estar. Estavam todos ali, João, Lívia, Caio e Isadora. Mas suas expressões eram erradas. Os rostos estavam rígidos, pálidos, os olhos pareciam vidrados. E atrás deles, quase imperceptível, havia uma sombra, alta, alongada, encostada na parede como um vulto que não pertencia àquele mundo. Rafael não conseguia tirar os olhos da imagem. Aquele vulto parecia real demais, presente demais. Era como se estivesse à espreita, esperando. Aquilo não era uma simples coincidência ou jogo de luz, era uma presença. Guardou as cópias e os negativos com cuidado, como se fossem documentos sagrados. Algo dentro dele dizia que aquelas imagens eram mais do que registros. Eram testemunhos de algo que ainda precisava ser entendido. Uma sequência de mensagens visuais deixadas para quem tivesse coragem de ver. Naquela noite, enquanto revisava as fotos mais uma vez, notou um detalhe que antes lhe escapara. Em uma das imagens, rabiscado na moldura de uma janela, havia uma inscrição quase invisível. Não é só o que está na imagem, é o que vem depois. Era um aviso, uma chave, e Rafael, agora mais do que nunca, sentia que estava cada vez mais próximo daquilo que a família Machado viu antes de desaparecer. Rafael estava exausto. Os dias de investigação se acumulavam como camadas de poeira sobre sua mente. As imagens perturbadoras, o silêncio da casa, os relatos de Olavo, tudo apontava para algo maior, mais antigo, mas ainda havia peças soltas. E foi em uma página esquecida de um jornal antigo, digitalizado precariamente, que ele encontrou uma nova pista. Uma mulher chamada Teresa de Andrade, mencionada como irmã de Lívia Machado. O sobrenome era o mesmo. A nota dizia que, após o desaparecimento da família, Teresa se afastou da cidade e rompeu contato com parentes. Nada mais foi registrado sobre ela. Como se tivesse se apagado por conta própria. Aquilo era suficiente para Rafael embarcar para uma cidade vizinha, onde, segundo uma fonte, ela teria sido vista anos atrás. Chegar até Teresa não foi simples. Morava nos fundos de uma chácara isolada, cercada por árvores altas e silêncio.
Quem indicou o caminho foi uma senhora do posto de saúde que só comentou com relutância. Ela é diferente. Fala coisas que ninguém entende. Vive sozinha, não quer saber do mundo. Rafael bateu a porta de madeira simples. Depois de alguns minutos, uma mulher de cabelos grisalhos, olhar fundo e magro, abriu com cautela. Observou-o sem dizer nada. Ele estendeu a foto da família. Ela congelou. Eles estão mortos? Perguntou com voz firme, mas sem surpresa. Não tenho certeza. Estou tentando entender. Encontrei essa foto em um armazém fechado, com data de 2023. Teresa o fez entrar. O interior da casa era simples, mas repleto de objetos estranhos, ramos secos pendurados, desenhos circulares nas paredes, velas pretas apagadas. Ela ofereceu chá, mas não sorriu. Minha irmã sempre achou que dava para apagar o passado, começou. Mas certas coisas não se apagam, só dormem. Rafael a ouviu em silêncio. Teresa parecia saber muito mais do que qualquer outra pessoa. Quando éramos pequenas, nossa avó nos ensinou sobre os sinais. Minha família, por parte de mãe, carrega algo antigo, uma linhagem marcada, os sonhos que viram presságios, as vozes na mata, a presença que acompanha. Ela andava pela sala enquanto falava, como se procurasse as palavras certas. Lívia não quis aceitar. Achou que podia ser normal. Casou, teve filhos, se afastou da família. Mas quando o menino começou a adoecer, ela me procurou. Eu avisei. Certas doenças não se curam com remédio. Ele era sensível, sentia coisas. A entidade da vereda sentiu isso também. Rafael se arrepiou. Entidade? Teresa assentiu. Não é espírito nem demônio. É uma força ancestral. Vive na terra, na mata, nos símbolos. João, desesperado, entrou na vereda proibida. Quis fazer um acordo. Pediu cura. Recebeu uma promessa. E, em troca, abriu um caminho. Que caminho? Um portal. Uma brecha. Ele não percebeu, mas trouxe a entidade para dentro da casa. Ela se alimenta do medo, do silêncio, da presença. E quando se instalou, não saiu mais. Rafael apertou a foto nas mãos. Teresa se aproximou e apontou para a menina. Isadora era como eu, sentia tudo. Por isso ela sabia que seriam levados. Por isso desenhava os símbolos. Ela tentou avisar. E os retratos? Eles são manifestações, marcas do tempo distorcido. Quando algo fica preso entre mundos, o tempo tenta registrar. As imagens são sinais da permanência. Eles não foram embora. Ainda estão entre. Rafael sentiu o estômago embrulhar. Teresa o olhou nos olhos. Você foi tocado por isso, Rafael. Desde que entrou na casa, carrega essa marca. A entidade sente você agora. E ela não gosta de ser perturbada. Era madrugada quando Rafael estacionou o carro à beira da estrada e encarou a trilha semioculta pela vegetação. Sabia que ali começava a chamada Vereda do Silêncio, o lugar mencionado por Olavo, o mesmo que Teresa dizia ser lar de uma força ancestral. O ar estava pesado e a floresta parecia mais viva do que qualquer mata que ele já conhecera. Não havia vento, nem canto de pássaros, apenas um silêncio opressor que fazia o sangue correr mais lento nas veias. Com a lanterna em mãos e o retrato da família guardado no bolso, ele deu o primeiro passo. O chão era úmido e irregular, e as árvores se curvavam sobre a trilha como se estivessem observando. A cada metro, a sensação de realidade ia se diluindo. O tempo parecia escorrer entre os dedos, e o farol da lanterna mal iluminava além de alguns metros à frente. Rafael respirava com dificuldade. O cheiro da mata era forte, quase adocicado, mas artificial, como algo que tentava imitar a vida. Depois de 20 minutos caminhando, ele ouviu a primeira coisa fora do normal. Risos infantis. Baixos, curtos, seguidos por sussurros. Parou. Apagou a lanterna. Esperou. Silêncio. Quando voltou a caminhar, os sons desapareceram. Mas logo vieram de novo, agora à sua esquerda. Rafael apertou o passo. Chegou a uma clareira pequena, cercada por árvores retorcidas. No centro, havia uma pedra grande, lisa,
marcada por símbolos parecidos com os que vira na casa dos Machado. Ele se aproximou, ajoelhou, passou os dedos pelas marcas. Não havia musgo. A pedra parecia limpa, como se alguém a tivesse usado recentemente. Foi quando viu. No chão, ao lado da pedra, havia um envelope plástico já um pouco sujo de terra. Dentro, uma série de fotos. Rafael puxou com cuidado e reconheceu imediatamente os rostos. João, Lívia, Caio e Isadora. Mas agora estavam mais velhos. Caio parecia ter uns 12 anos. Isadora, talvez 15. Eram imagens diferentes das antigas. Tinham nitidez, cores, profundidade e estavam sorrindo. O mais estranho era que Rafael nunca vira aquelas fotos, mas em uma delas, algo impossível aconteceu. Ele próprio aparecia ao fundo, desfocado, com uma câmera nas mãos. Seu coração disparou. Como isso era possível? Enquanto processava aquilo, a temperatura caiu. Uma brisa fria correu entre as árvores, e então vieram os sussurros novamente. Desta vez, em todas as direções. Rafael levantou, deu um passo para trás. A mata parecia se mover em torno dele. As árvores, os galhos, o chão, tudo ganhava vida. Ouviu passos correndo. Rápidos, leves. Então, vozes infantis chamaram seu nome. Rafael era a voz de Isadora. Ele tinha certeza. A mesma entonação que ouvira nos áudios do jornal digitalizado, onde a menina recitava poemas com a mãe. Rafael, por que voltou? A voz agora estava perto, mas ele não via ninguém. Girava sobre os calcanhares tentando entender o que acontecia. Então, algo caiu de sua mochila. O retrato da família. Ao tocar o chão, a fotografia brilhou por um segundo. Um brilho suave, dourado, e então algo se aproximou. Um vulto escuro, esguio com forma indefinida. Não tinha olhos, mas Rafael soube que estava sendo observado. Paralisado, tentou recuar, mas seus pés não respondiam. O vulto se aproximou, pairou sobre o retrato e desapareceu como fumaça. No lugar onde estava, uma nova fotografia surgiu. Era ele, de pé, no centro da clareira, cercado pelas sombras da floresta. Rafael caiu de joelhos. A mata havia mostrado algo. Não era um aviso, era uma lembrança, ou talvez uma preparação. Rafael caminhou sem saber quanto tempo havia se passado, desde que vira o vulto desaparecer sobre a fotografia. A trilha da vereda do silêncio parecia diferente agora, como se tivesse se transformado em um labirinto sutil, mudando a cada passo. Não havia mais sons, nem sussurros nem vento. Apenas o som de seus próprios pés pisando a terra molhada. Foi então que avistou algo adiante. Uma abertura no meio da vegetação densa, cercada por raízes entrelaçadas como serpentes. No centro, uma entrada estreita de pedra escura, quase oculta, como a boca de uma gruta. Rafael hesitou, mas algo dentro dele o empurrava para a frente. Era mais do que curiosidade, era necessidade. Ao entrar, a escuridão o engoliu. A lanterna tremia em sua mão. As paredes da gruta eram cobertas por marcas antigas, riscadas com carvão, barro e sangue seco. Símbolos circulares, espirais, olhos e mãos sobrepostas. A temperatura caiu drasticamente. O ar era espesso, carregado, como se ali dentro o tempo estivesse suspenso. A cada passo, Rafael sentia uma pressão crescente no peito, como se estivesse sendo observado por dezenas de olhos invisíveis. Então, mais à frente, uma luz tênue surgiu. Não era natural. Era esverdeada, pulsante, emanava do chão. Ali, no centro da câmara, havia um círculo de pedras. Dentro dele, desenhos idênticos aos que vira no assoalho da casa dos Machado. E nas paredes, gravuras primitivas mostravam figuras humanas cercadas por sombras. Numa das representações, uma família de 4 pessoas, claramente João, Lívia, Caio e Isadora, desenhados com traços quase infantis, e ao fundo, a silhueta alongada da entidade, braços abertos, como um pastor diante do rebanho. Rafael se ajoelhou, examinando cada traço. Então sentiu um calor atrás das costas. Virou-se devagar. Não havia ninguém. Mas no centro do círculo de pedras,
Agora havia uma imagem clara. João Machado ajoelhado, com as mãos estendidas, suplicando. A imagem se movia como um eco de memória viva. Rafael viu a cena acontecer diante de si. João chorava, suplicava por ajuda. Uma voz grave, invisível, respondia. Não em palavras, mas em sensação. A dor, a barganha, o pacto. O momento exato em que ele aceitava algo sem saber o preço. A imagem sumiu como fumaça. Rafael tremia. Tudo estava diante dele. O pacto selado pela dor do pai, a maldição que se infiltrou na casa, a entidade alimentando-se do desespero. Ele entendeu que aquele lugar era um entrelaçamento de mundos, um ponto de transição. E os retratos eram as cicatrizes deixadas quando essa passagem se abria. Mas havia mais. Na parede oposta, algo diferente chamou sua atenção. Era um retrato recente, em cores. Preso à pedra com fios de cobre, mostrava Rafael ajoelhado dentro daquela mesma gruta, exatamente como estava agora. Ele recuou, atônito. Era impossível. Ou era isso mesmo o que o lugar queria mostrar? Que agora ele fazia parte daquela narrativa, que havia cruzado o limite sem retorno. No instante seguinte, as luzes verdes sumiram. A gruta mergulhou na mais completa escuridão. E então, vozes, todas de uma só vez. Isadora, Caio, Lívia, João, chamando seu nome, suplicando, sussurrando. Mas havia outra voz, mais profunda, mais antiga. Uma que não dizia, mas impunha. Que não falava, mas marcava. Rafael fechou os olhos. Não sabia se era loucura, delírio ou verdade. Mas ali, naquele momento, entendeu que a entidade não queria só observar. Ela queria que alguém a reconhecesse, alguém que desse sentido à permanência dela ali. E agora, talvez tivesse escolhido ele. O caminho de volta pela gruta foi feito no escuro. Rafael tateava as paredes, suando frio, guiado apenas pela memória dos símbolos e pela sensação estranha que parecia conduzi-lo, como se a própria entidade quisesse que ele saísse, ou talvez o estivesse conduzindo à próxima etapa. Quando emergiu da entrada coberta de raízes, a luz do amanhecer começava a se infiltrar entre as árvores, mas a clareza do dia não trouxe paz. Ele dirigiu em silêncio até a casa de Teresa. Chegou com a camisa suada, os olhos vermelhos e a mente latejando com imagens que se misturavam. A figura de João suplicando, as vozes, o retrato preso na pedra, o seu próprio reflexo nos olhos daquela força sem nome. Teresa abriu a porta antes mesmo que ele batesse, como se já soubesse. Você viu, ela disse, apenas isso. Rafael entrou e desabou numa cadeira. Pela primeira vez sentiu medo não do que poderia encontrar, mas do que já estava com ele. Teresa serviu água e o observou em silêncio. Ele fez mesmo, não fez? Perguntou Rafael com a voz rouca. João, ele selou um pacto. Ela assentiu. Quando Caio começou a definhar, João tentou de tudo. Médicos, curandeiros, benzeduras. Mas o menino piorava. E foi aí que ele foi até a vereda. Procurou a entidade. Ela ofereceu cura e ele aceitou. Mas qual era o preço? A própria presença da entidade, explicou Teresa. Ela não leva de imediato. Ela entra. Se aloja na casa, na alma. Começa a se alimentar das emoções mais cruas. Medo, desespero, culpa. João achou que havia vencido quando Caio melhorou. Mas a cura não era um milagre. Era um sinal de posse. Então a entidade passou a morar com eles? Sim, e quanto mais tempo passava, mais forte ela ficava. Isadora percebeu antes de todos. Por isso desenhava. Por isso chorava à noite. Ela era o canal mais sensível, a que sabia que o tempo deles estava acabando. Rafael segurava o retrato em mãos, aquele mesmo que encontrara no armazém. Teresa o olhou com pesar. Esse tipo de presença não se prende só a corpos. Ela precisa se manifestar. Os retratos são fragmentos de tempo, memórias cristalizadas, marcas da transição entre mundos. Quando alguém fica entre, algo precisa registrar. Eles estão presos? Sim, não vivos, não mortos.
E agora, com você envolvido, a entidade encontrou um novo ponto de ancoragem. Rafael se levantou nervoso. Mas por quê? Eu só investiguei. Porque você viu demais. Entrou na casa, tocou os objetos, dormiu sob os símbolos, revelou as fotos e, mais do que tudo, ouviu. E ao ouvir, você deu atenção. E ao dar atenção, deu força. Rafael recuou. A ficha caía como um golpe. Ele estava dentro, ligado. Parte da mesma história. A entidade o havia escolhido. Ou melhor, ele se colocara no caminho dela. Como eu quebro isso? Perguntou desesperado. Teresa olhou para o chão por um longo tempo, depois respondeu. Alguém precisa ocupar o espaço deixado. Um sacrifício consciente. Uma troca. Rafael compreendeu o peso daquelas palavras. A entidade não queria ser esquecida. Queria continuidade, presença. E, ao mesmo tempo, uma testemunha. Teresa se aproximou e, pela primeira vez, tocou sua mão. Rafael, você pode acabar com isso, mas não vai sair ileso. Ele não respondeu. Sabia que a decisão estava se formando, silenciosa, inevitável, e que o tempo para fugir já tinha passado. Rafael deixou a casa de Teresa sem dizer para onde ia. No fundo, ele já sabia. Não havia mais dúvidas, só a sensação cada vez mais nítida de que aquilo que começou como investigação havia se transformado em destino. Pegou a estrada em silêncio. O céu estava nublado e a paisagem parecia cinzenta, sem cor, como se o mundo inteiro tivesse recuado para observar o que ele faria. Voltou à fazenda dos Machado. Estacionou o carro e caminhou até a casa, que permanecia intocada, mas agora parecia menos abandonada, como se o tempo tivesse voltado a respirar ali dentro. A madeira do assoalho não rangia mais. O cheiro de mofo havia desaparecido. O relógio na parede marcava 02:17, mas o ponteiro dos segundos agora se movia. No quarto das crianças, os brinquedos estavam alinhados. No armário, o caderno de Isadora estava limpo, com páginas novas e desenhos coloridos. Na cozinha, a chaleira soltava vapor. Rafael passou por cada cômodo, sentindo a casa se reconstituir ao redor dele. Não como uma lembrança, mas como uma realidade paralela, como se os anos desde 2006 estivessem sendo apagados. Ele parou na sala. Sobre a estante havia uma câmera fotográfica antiga, com filme. Como se estivesse esperando. Rafael a pegou, verificou a lente e a posicionou diante de si. O instinto falou mais alto. Apertou o disparador. O clique da câmera ecoou pela casa. Um som pequeno, mas que reverberou com força. Na mesma hora, Rafael sentiu o ar ao redor mudar. Era como estar dentro de uma bolha de vidro. Tudo ficou mais nítido. A luz, os sons, os cheiros. Ele não estava mais sozinho. João apareceu primeiro, na porta da cozinha. Depois, Lívia surgiu no corredor. Caio e Isadora vieram juntos, segurando as mãos um do outro. Todos olhavam para Rafael com um misto de surpresa e alívio. Não estavam deformados, nem fantasmas. Estavam vivos, ou algo próximo disso. Rafael não disse nada, apenas os observou. A família se aproximou e, num gesto quase coreografado, sentou-se no sofá. Olhavam para ele como se esperassem por algo, e Rafael entendeu. Levantou a câmera novamente, ajustou o foco, apertou o botão. O segundo clique foi mais suave. Um clarão tomou o ambiente e, por um instante, tudo ficou branco. Quando a luz se dissipou, a casa estava vazia novamente. Mas agora havia algo novo. Sobre a mesa, repousava uma fotografia revelada. Mostrava Rafael sorrindo sentado entre João e Lívia, com as crianças ao lado. Todos olhando para a lente. Era como se fossem uma família, como se aquilo sempre tivesse sido assim. Rafael pegou a foto com mãos trêmulas, o papel ainda quente, recém-revelado. Ao virá-la, encontrou uma inscrição no verso, escrita com a mesma caligrafia que vira em outras imagens. Janeiro de 2023. Saiu da casa em silêncio, mas ao olhar ao redor, percebeu que não estava mais na mesma época. A vegetação estava mais densa,
os sons da mata diferentes. Havia movimento na chaminé de uma casa próxima. Uma mulher estendia roupas no varal. Um cachorro latia. O mundo parecia ter voltado, mas não era o mesmo que ele conhecia. Na estrada de terra, viu um homem vindo em sua direção. Caminhava devagar, como quem encontra algo improvável. Quando o homem se aproximou, parou surpreso. Ué, achei que essa casa estava vazia há anos, disse com olhos arregalados. Rafael apenas sorriu. No fundo, sabia que agora fazia parte de algo maior, que a troca havia sido aceita e que naquele mundo ele era o novo retrato na parede do tempo. Rafael caminhava sem pressa pela estrada de terra. O mundo ao redor parecia idêntico, mas ele sentia que algo essencial havia mudado. O ar, o tempo, as cores. Tudo carregava um peso diferente, como se pertencesse a uma realidade paralela, onde memórias e presenças conviviam de forma contínua. Cada passo o levava mais fundo naquela nova existência. A antiga escola do vilarejo ainda estava ali, com a fachada desbotada, mas agora ouvia-se o som de vozes infantis ecoando lá de dentro. Crianças corriam no pátio. Era como se o tempo tivesse voltado ao ponto anterior ao desaparecimento, mas Rafael sabia que não era bem isso. Era um reflexo reconstruído a partir do que havia sido partido. No fim da rua viu alguém parado sob a sombra de uma mangueira. Um adolescente magro de cabelos escuros, com olhos que misturavam inocência e dor. Rafael parou. Reconheceu na hora. Caio? O garoto assentiu. Tinha feições maduras demais para sua idade, como se tivesse crescido preso entre instantes congelados. Você voltou, disse ele, com um tom que não era surpresa, mas aceitação. Rafael se aproximou. O garoto não recuou. Eu vi você na gruta, vi quando tocou o retrato, quando tirou a foto, agora está aqui. Rafael não sabia o que responder. Apenas olhou para ele, tentando entender o que tudo aquilo significava. A gente está preso aqui, Rafael, num tempo que não anda, numa casa que não envelhece. Somos lembrança viva, e não conseguimos sair sem alguém ocupar o lugar. A voz do garoto era calma, mas carregada de séculos. Você quer dizer que, para vocês irem, alguém tem que ficar? Caio assentiu. É o ciclo. O que mantém a entidade viva também pode libertar. Mas ela não deixa espaços vazios. Sempre precisa de alguém para lembrar. Para sustentar a passagem. Rafael sentiu um arrepio. Aquilo não era mais uma investigação, nem uma história. Era um chamado. Uma escolha. E se eu ficar, então a casa se fecha. Os retratos se apagam, a entidade dorme. Por um tempo, pelo menos. Mas você vai esquecer quem era. Vai ser memória viva como nós fomos. Vai fazer parte da paisagem. Ninguém vai lembrar de Rafael, o fotógrafo. Vão lembrar de um homem que sempre esteve ali. O silêncio entre eles foi cortado apenas pelo vento suave, balançando as folhas. Rafael olhou em volta. A casa dos Machado brilhava ao longe como se o sol se derramasse só sobre ela. E então ele entendeu. Não era sobre coragem, era sobre compaixão. Sobre encerrar uma história que já durava tempo demais. Respirou fundo. E se eu disser sim, como... Acontece? Você senta com a gente, respondeu Caio. Tira a última foto, e a gente vai embora. Rafael não hesitou. Caminhou com Caio até a casa. Encontrou João e Lívia na varanda, Isadora sentada com o caderno no colo. Todos sorriram quando ele se aproximou. Um sorriso que não era humano, mas era profundamente verdadeiro. Sentou-se ao lado deles. A câmera estava ali, no mesmo lugar. Caio a pegou e se posicionou diante da família. Pronto? Rafael assentiu. E no clique seguinte, o mundo à sua volta tremeu. Uma onda de calor percorreu o ar, e então, tudo silenciou. A família Machado havia partido. Estavam livres. O ciclo, enfim, havia sido quebrado. E Rafael, agora era o retrato. O mundo continuava. O sol nasceu como em qualquer outro dia. O vento varria os campos, os pássaros cantavam suas melodias antigas. Para quem passasse por ali, nada parecia fora do lugar. A fazenda dos Machado era apenas mais uma casa rural, com a cerca velha,
o portão entreaberto e o cheiro de terra úmida após a noite. Mas quem se aproximasse com atenção sentiria um leve desconforto no ar, como se houvesse um silêncio diferente ali, não a ausência de som, mas de tempo, um silêncio construído. Foi nesse cenário que um novo morador apareceu. Um homem simples, vindo de longe, em busca de terra barata e vida tranquila. Comprara a propriedade por um preço quase simbólico, por meio de um cartório que nunca lhe deu muitas explicações. Só disseram que estava abandonada havia anos, que ninguém a queria. Mas ele não ligava para lendas, só queria paz. Na primeira manhã caminhou pela varanda, sentiu o cheiro das tábuas antigas, ouviu os passos rangendo sob os pés. A casa parecia acolhedora. Antiga, sim, mas viva. No fundo do corredor, viu uma porta entreaberta. Era o antigo escritório. Ali dentro, o tempo parecia suspenso. Sobre a mesa repousava uma moldura de madeira escura, coberta por um pano. O novo dono, curioso, levantou o tecido com cuidado. E então viu. Era um retrato. Um homem jovem de cabelos castanhos, sorriso sereno e olhar direto. Sentado no centro de uma sala conhecida, ladeado por uma família que ninguém mais conhecia. O nome escrito em letra miúda no canto inferior dizia apenas Rafael, janeiro de 2023. O homem olhou a foto por um longo tempo. Não reconhecia ninguém, mas sentiu algo estranho. Uma presença, uma tranquilidade que vinha junto com o papel, como se aquela imagem fosse mais do que uma lembrança, como se carregasse dentro dela o peso de uma história resolvida. Nos dias seguintes, o novo morador começou a perceber pequenas coisas, um caderno infantil esquecido no quarto com desenhos espirais e olhos. Um símbolo entalhado discretamente no batente da porta, e um sussurro ocasional, como se a madeira da casa falasse sozinha quando o vento passava. Mas ele não sentia medo. Pelo contrário, sentia-se protegido. À noite, costumava sentar-se na varanda, olhando as estrelas, e por vezes achava que via algo à distância, uma figura caminhando entre as árvores, parando, observando. Um vulto alto, imóvel, como sombra de um tempo anterior. Mas sempre que tentava se aproximar, ela desaparecia, como se estivesse ali apenas para garantir que tudo permanecesse no lugar. Na cidade, ninguém falava mais da família Machado. Era como se o tempo tivesse varrido suas memórias. Não havia mais registro nos jornais, nem no arquivo da delegacia. Os mais velhos diziam que a casa sempre estivera vazia, desde os anos 90, que ninguém jamais morara ali por muito tempo. Mas o novo dono sabia que havia algo mais. Uma noite, ele encontrou um velho à beira da estrada. Cabelos brancos, olhos cansados. Disse que se chamava Olavo. "A casa está tranquila agora", murmurou. "Ela tem alguém cuidando." O homem assentiu, sem entender direito. "E o rapaz da foto?" perguntou. Olavo sorriu sem pressa. Ele ficou, para que os outros pudessem partir. O homem voltou para casa e, ao cruzar a porta, sentiu um calor leve no peito. Olhou para o retrato uma última vez. E, pela primeira vez, teve a impressão de que Rafael havia piscado. O ano era 2025. A vila cresceu um pouco desde então. Novas casas surgiram. A escola ganhou pintura nova. E até a pracinha no centro recebeu bancos de concreto. Mas certas coisas permanecem inalteradas, mesmo com o passar do tempo. A estrada de terra que leva até a antiga fazenda continua sendo vencida apenas por quem realmente tem um motivo para ir até lá. Foi exatamente o que moveu Helena, estudante de jornalismo de uma universidade de Goiânia. Estava fazendo um projeto sobre propriedades rurais abandonadas e havia recebido uma pista curiosa. Uma fazenda que, segundo os arquivos, não tinha histórico de venda recente, mas aparecia com tributos pagos até o presente. Ao chegar, encontrou o portão aberto. A casa, apesar de antiga, estava bem cuidada. Entrou chamando por alguém, mas ninguém respondeu. No interior, sentiu aquele mesmo silêncio denso que parecia carregar algo além do comum. Tudo estava limpo, organizado, como se o morador tivesse saído há poucos minutos. Na sala,
Sobre a estante, havia um retrato em moldura nova. Mostrava um homem de aparência serena, sentado diante de uma casa rural, rodeado por uma família que não parecia existir em nenhum outro lugar. Ela se aproximou analisando cada rosto. A inscrição dizia: Rafael, janeiro de 2023. Helena estranhou o nome. Voltou à cidade e procurou nos registros. Descobriu que, em 2023, um fotógrafo havia desaparecido enquanto investigava uma série de casos antigos no interior de Goiás. Seu último sinal havia sido um vídeo enviado para a nuvem, nunca publicado. Tentaram encontrá-lo por meses. Nada. Ela procurou o vídeo e, por alguma razão, conseguiu acesso. Era uma gravação simples, com qualidade amadora, onde Rafael falava em tom calmo. Se você encontrou isso, talvez esteja pronto para entender. Certas histórias não são feitas para serem explicadas, mas sim sentidas. Às vezes, a gente não precisa encontrar respostas. Só precisa garantir que os outros tenham a chance de continuar. Helena assistiu aquilo em silêncio e, pela primeira vez, sentiu que sua investigação era maior do que esperava. Voltou à fazenda dias depois, mas já não encontrou nada. A casa estava fechada, coberta de folhas, como se tivesse sido abandonada há anos. O retrato havia sumido, nem sinal de presença. Ela escreveu seu artigo, mas ninguém levou a sério. Apenas um blog de mistérios aceitou publicar. Anos mais tarde, ele se tornaria uma das páginas mais lidas da internet quando começaram a surgir relatos de pessoas que viam, em diferentes regiões do país, retratos antigos com figuras que se pareciam com Rafael. Sempre sorrindo, sempre cercado por rostos desconhecidos. A Casa dos Machado, desde então, ganhou outro nome: a Casa do Último Retrato. Dizem que quando o mundo esquece uma história, alguém precisa lembrar. E quando ninguém mais estiver disposto a carregar o peso, a casa se abre novamente. Se essa história te prendeu do início ao fim, não esquece de se inscrever no canal. Aqui você encontra as histórias mais misteriosas, impactantes e inesquecíveis, baseadas em fatos reais ou lendas que merecem ser contadas. E se você quer saber o que aconteceu com outras histórias como essa, clica agora no vídeo que está aparecendo aí na tela. Prepare-se, o próximo relato pode ser ainda mais surpreendente.